Graça e paz, pessoal. Então, voltando aqui, todo mundo conseguiu assistir o vídeo? Dá um okzinho aí, ok. Alguém não conseguiu ver o vídeo todo? Vocês querem repassar o vídeo antes de eu falar algumas coisas ou não há necessidade? O que vocês acham? Eu acho que para gravação até a gente poderia usar o vídeo, né, Marcelo? Sim, com certeza, para que faça parte da aula, né? Isso. Então vamos passar o vídeo. Olá, tudo bem? Meu nome é Mateus e este é meu sinal. Hoje vou explicar para vocês sobre o plano da salvação, cada cor, o significado do amor de Deus. Você vai assistir e vai entender que Jesus te ama. Vamos? Deus criou o céu, a terra, o sol, a lua, o mar, as árvores, os animais, todos os animais. Deus criou também o homem Adão e criou a mulher Eva. Os dois unidos, Deus junto com eles, tendo um relacionamento todos os dias de amor, de respeito, de carinho, de felicidade. E isso é maravilhoso. Aconteceu que Eva estava passeando no jardim quando viu uma árvore e chamou a atenção dos olhos dela. A serpente, como era astuta, tentou Eva, que comeu do fruto proibido, e deu para Adão, que também comeu. E então eles se sentiram com os olhos abertos, envergonhados, e se esconderam. Deus, muito triste com o que tinha acontecido, já que Adão e Eva pecaram e foram contra o mandamento de Deus, e até hoje o pecado está na humanidade. E o que significa pecado? Existem várias coisas que são pecados. Por exemplo, violência, briga, matar, roubar, fofoca, mentira, pornografia, traição, drogas, bebedeira, fumar. Resumindo, tudo isso é pecado, mas Deus é a luz que se afasta do pecado. Deus viu que a humanidade estava em pecado. E Deus, em sua glória, desceu para a terra em forma de humano, igual nós, e nasceu em um lugar humilde. Jesus cresceu e os soldados romanos pegaram Jesus e começaram a bater nele, a empurrar, chutar, cuspir, provocar Jesus. Jesus sofreu muito. Pegaram um chicote que nas pontas tinha ferro. Chicotearam Jesus, que arrancaram partes da pele dele. E sangue para todo lado. Muita dor, muita dor. Jesus sofreu muito. Jesus carregou a cruz até o Calvário, foi crucificado nas mãos e nos pés. Por que isso? Para nos oferecer a salvação. Você no passado estava perdido, indo para o inferno. Você pensava que estava bom, mas estava sendo enganado. Jesus é o único caminho verdadeiro e nos dá a vida eterna com Deus. Jesus morreu na cruz por causa do seu pecado. E o sangue de Cristo limpa este pecado, que nos dá essa libertação. Lembra que Jesus morreu? Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou.
Parece o quê? Nosso sentimento de coração vazio, pecado. Eu vou dar um exemplo. No mar, quando a pessoa se afoga, ela fica pedindo ajuda, até quase morrendo, e o salva-vidas corre com uma boia, lança a boia e me salva. Amarra e me tira do mar. É igual Jesus. Nossos pecados. Nós estávamos perdidos, mas Jesus perdoou e nos salvou. Nos deu uma nova vida, nos deu uma vida eterna. Os nossos pecados nos afastam de Deus. E Deus limpou, porque nós assumimos que Cristo é o único Salvador da minha vida. E Deus te resgatou, nos dando confiança da vida eterna, sem sofrimento. Pois nós já estamos unidos com Deus. A nossa esperança qual é? É que no futuro Cristo volte e estaremos com Ele lá no céu também. Isso é maravilhoso. Imagina encontrar com Cristo e os irmãos com aquela lista de nomes colocadas no livro da vida. E chamando um por um e se apresentando na frente de Cristo para receber a nossa coroa. Coroas de ouro, corpos transformados, com as ruas de ouro, todos felizes e contentes, porque lá no céu não tem dor, sofrimento, choro, tristeza. Lá não tem. Lá tem felicidade e vida eterna com Cristo. Imagina se seu nome não estiver neste livro? Você estará perdido. Mas se você tem essa vontade de estar lá no céu, com Cristo, você quer o seu nome neste livro? É simples. Aceita Cristo como seu Salvador, o Salvador da sua vida. Faça essa oração e a sua vida irá mudar. Vamos? Senhor Jesus, eu te aceito como único Salvador da minha vida. Senhor, perdoe os meus pecados. São muitos e eu entrego a Ti. Por favor, me dê uma nova vida. Eu aceito, Senhor, diante da minha família, dos meus amigos, de todos. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu quero meu nome no livro da vida, porque eu quero estar contigo. E eu quero morar no céu para sempre. Em nome de Jesus, amém. Viu que é simples? Maravilhoso! Agora você aceitou a Cristo e depois, você sabe que no Brasil tem várias igrejas acessíveis em Libras? Tem perto da sua casa uma igreja do seu amigo, e se seu amigo convidar você, vai junto. Você pode ir em uma igreja e conhecer mais a palavra de Deus, ter mais conhecimento. Você precisa amar o próximo e também orar. Todos os dias orar. Igual você orou comigo agora, conversando com Deus. O importante o que é você evangelizar. Evangelize outros surdos para conhecer a Jesus e aceitar a Cristo. Porque eu não quero estar no céu sozinho. Quero estar com todos. Todos lá no céu feliz. Então é isso. Deus abençoe a sua vida. Amém? Abraços. Tchau. Ok, Silei, o vídeo já terminou. Não sei se daí você quer fazer algum comentário.
É, e depois a gente passa para o fazemos próximo quando você liberado aí. a, o Marcelão. É o Marcelão que está querendo participar? É o Marcelão da EBMA, isso. Deixamos o comentário do vídeo para depois, o que fica melhor? Nossa, quanto ruído! Opa! Vai ficar para depois, então? Vamos tentar depois, Cirlei, porque eu acho que ele está com interferência na internet. Então tá. Então, pessoal, o que vocês perceberam nesse vídeo? Qual é o sentimento que vocês têm vendo este vídeo, ouvindo este vídeo, né? Pode falar. Alô, pessoal, vocês estão aí? Oi. Eu achei muito bom, muito bom. Eu já usava esse plano de salvação da forma daquele livro Sem Palavras, né? Eu tenho a pulseirinha também, e eu vou até baixar para pôr lá no meu Instagram, para quem for deficiente, né, de surdo, tiver acesso, vai entender que aquela página é uma página cristã. Exatamente. Viu? Pessoal, como a gente já tem que ir nos acostumando com a nomenclatura, se nós estivermos falando com os surdos, não dentro da área social, dentro da área médica, nós vamos utilizar sempre a palavra surdo, porque é da cultura dele, é a cosmovisão dele, é visual. Então, outras opiniões, depois eu vou falar. Quem mais quer falar? Cirlei, eu gostaria de falar, até porque a gente usa o livro Sem Palavras há muitos anos, né? E a gente vem mudando de várias maneiras para falar dele, usando a bola que fala, usando o guarda-chuva, usando o livro, usando as pulseiras, usando diversos mecanismos. Verdade. E quando a gente vê o plano da salvação sendo contado em libras, a gente chora por dentro e se alegra, porque como a gente vê que esse é um instrumento que realmente consegue alcançar vidas, ele é prático, essas 5 cores, elas alcançam de forma resumida e didática o Evangelho, você consegue explicar ludicamente, é muito interessante. E eu acho assim, eu faço uma pergunta para ti, eu acho que depois você poderia abrir um espaço para o pessoal, para os alunos que estão aqui na sala, para eles fazerem perguntas sobre Libras. Isso. E eu acho que para a gente completar o final do tempo da aula, essas perguntas vão ser boas, porque tu tens bastante experiência. E eu acredito que cada um aqui pode ter um determinado tipo de pergunta com respeito a Libras, com respeito aos surdos, Com e certeza. você pode sanar. Então, o que eu quero deixar ainda por final nessa minha fala, falando ainda das cores, é que eu acredito que, eu pergunto para você, né? Há possibilidade de a pessoa, sem saber falar a língua de sinais, ela conseguir decorar esse vídeo, né? A prática dele, e conseguir conversar com os surdos, ele não tem a língua de sinais, ele não conversa com os surdos, mas se ele decorar, né? Ele estudar com afinco esses sinais, essa metodologia que esse jovem utilizou, é possível conseguir decorar isso e apresentar pelo menos isso para o surdo? Com certeza. Tanto é que o vídeo ele tem uma riqueza, ele muda as cores, ele apresenta exemplos práticos, ele é o visual em volta, né? Então, realmente, gravando as 5 cores, e ele não precisa ir nessa riqueza de detalhes, mas ele pode usar o mesmo livro Sem Palavras, e ele pode falar o principal. Tanto que o livrinho O Caminho das Cores, ele está bem resumido, e
Eu sonho. Meu sonho é que ele seja também um livrinho, um livreto em Libras, porque o vídeo, nem todo local você vai ter a possibilidade de internet. Se você baixar o vídeo no seu celular, aí já é uma outra situação, mas que pode ser apresentada também, mas é a riqueza, é muito rico em detalhes, bastante, muito visual, e a linguagem que ele usa é bem simples, e também a Libras, né? Eu falo linguagem quando eu estou falando tudo que está em volta, eles botam as figurinhas, eles vão mudando as cores, e as expressões que ele vai utilizando ali dá uma característica bem legal, né? Sim, realmente há possibilidade. A gente pode até treinar, fazer um teatrinho, né? E fazer isso. Pode falar, Sim, Marcelo. Cilei, eu levantei a mão de novo para continuar a pergunta. É assim, nesse caso, então, do vídeo, para exemplificar, e até para a gente recordar a aula de comunicação do mês passado, os sinais, propriamente dito, que ele fala, ou melhor, que ele demonstra, é a língua, certo? Isso. E o que está por trás dele no cenário é a linguagem, no caso. Exatamente, é o visual. Tanto é por isso que a linguagem, ela pode usar figuras, teatro, música. A Libras, ela tem uma gramática, ela tem uma codificação, então ela tem status de língua. Então, mas é uma coisa boba, né? Língua. Não, mas o surdo dá muita importância para isso. E a gente também tem que valorizar o que é bom, né? E mais uma pergunta, Cilei, eu vou te encher de perguntas. Esse vídeo, Ótimo! né? Esse vídeo que está aí disponível, ele pode, por exemplo, ser baixado e ser reproduzido em telas, em data show, para que as pessoas, por exemplo, eu vou convidar um grupo de 10, 20 surdos. Eu não sei falar a língua de sinais. Mas disse, hoje a gente convidou vocês para vir aqui na igreja, ou para vir aqui na praça, ou para vir numa sala, numa casa, e a gente quer apresentar para vocês o plano da salvação em Libras. Esse vídeo pode ser replicado? Ele pode ser utilizado? Sim, ele está liberado, ele tá no YouTube para facilitar a divulgação, e tem também o site do DOT, que é quando se faz a tradução da Bíblia. E eles aproveitaram e fizeram esse vídeo, assim, muito, muito interessante, né? Porque a tecnologia e a possibilidade de utilização de edição de vídeo. Meu sonho, meu sonho. Professora, eu Oi. acabei de ver aqui, não dá, pelo YouTube não dá para baixar, é protegido. Não, do YouTube não mas entrando no site, que seria o outro assunto que eu estaria falando, né? A possibilidade, sim, porque o nosso objetivo é levar a palavra a todas as criaturas. Nós podemos estar fazendo isso usando esse vídeo com crianças, nós podemos fazer um teatro baseado nele. Aí eu disse assim, a facilidade de que, se a hora que nós conseguimos fazer o livreto, é porque ele é mais palpável para entregar, né? É mais simples, não é uma coisa que você precisa ter tecnologia para estar apresentando, né? Não tem que fazer, mas assim, pedindo no DOT, existe possibilidade, sim. Eu acho que tem algumas coisas que o YouTube não deixa fazer, porque eles querem que as pessoas... não posso estar falando essas coisas aqui, né? Eu ia falar demais. Não. Então, mas nós vamos conversar sobre isso também. Respondi a tua pergunta, já te passo o link também do site,
e inclusive da Bíblia Dot. Nós já estamos com vários livros traduzidos para a língua de sinais, para Libras. Ok, Madison, pode falar. Professora, boa noite a você, boa noite a todos. Boa Eu até noite. peço perdão, eu estou aqui próximo da minha casa, tendo uma festa e está bastante alto o som. Não sei se vai incomodar vocês aí. Não, eu não estou, Tá. graças a Ó, Deus. assim, uma pergunta. Você disse que você faz parte da PIB de Floripa, é isso? Ou ouvi errado? Isso, Tá. certíssimo. Ali na igreja que você frequenta, congrega, você faz essa função lá? Sim, eu sou a intérprete, eu interpreto no culto das 9, no domingo, que é transmitido também, e faço parte do... Agora, eu estou junto com outras pessoas, nós estamos fazendo curso de Libras, não aquele curso básico de sinais, essas coisas assim, não, mas mostrando um pouquinho da gramática, já focando na tradução e interpretação. Mas eu sou intérprete, eu não sou professora. É uma formação, as coisas que Sim, é professora, sim, ela está sendo professora. Nós estamos dando a oportunidade para que cada um seja testado aqui. Mas eu achava que não tinha essa habilidade, que não ia conseguir fazer, mas glória a Deus por isso, porque começou uma coisa tão simples, né? Eu fui fazer uma pergunta para o Marcelo, eu digo, tá nessa grade curricular, não tem nada para o surdo? Não tem, porque não tem quem faça. Eu digo, mas como assim? Eis-me aqui. Então, assim, desafio aceito, né? Desafio cumprido. Agora também, essa tecnologia aqui, essas coisas tudo novas assim, deixa assim, mas glória a Deus, conseguimos fazer. Já ouvi alguém dizer aí assim, que não fale nada perto do Marcelo. Eu já ouvi essa frase já. Exatamente. Pergunta, professora Marcilei, e a questão, quantas pessoas surdas frequentam os cultos da qual a senhora está à frente ali, traduzindo a eles? A senhora, não, né? Você, né? Tudo bem. Mas, assim, é um contingente bem diverso. Nós já tivemos reuniões com 15, com 7, com 5, com 1, com nenhum. Mas aí, como o culto ele é transmitido com a janelinha de Libras, então, muitos, porque moram longe, então, se a gente pudesse, né, ter vários intérpretes em várias localidades, os surdos poderiam estar participando em ministérios perto da sua casa, né? Então, o que a gente... assim, nós vamos fazendo aquilo que é possível. O impossível, creio que Deus é que vai fazer. Muito bem. O caso, vocês são uma referência ali na cidade, ou existem outras igrejas que trabalham também nesse sentido com vocês? Graças a Deus, agora tem várias igrejas com intérpretes que foram treinados pelos surdos da PIB, alguns surdos da PIB foram para outras igrejas, então é muito relativo, né? A ideia que a gente tem é de poder fazer uma boa divulgação para que a igreja seja bilíngue, né? Essa foi a proposta do curso feito, para que não se pense só em fazer interpretação, mas como recepcionar o surdo, como se ele precisa de um atendimento espiritual, social, para onde a gente encaminha, como é que se faz isso? Teríamos que ter pelo menos uns 15 intérpretes, mas, assim, vamos lá, né? Um pouco em cada área,
a área da psicologia, da assistência social, pastoral. Então, a ideia é que a partir do DOT a gente tenha já a criação ou ampliação do Teolibras, né, que é um curso de teologia em Libras. Eu já fiz o básico, estou esperando para que tenha continuidade para fazer as próximas disciplinas, né? Muito bem, eu acho que eu fiz muita pergunta já para você, né? Mas a Não, última... isso é muito bom, porque assim Sim. eu não me sinto tão... Eu disse assim, meu Deus, será que eles estão ali, está tudo tão quietinho? Não, é ótimo que façam perguntas. É isso. Professora Cileide, assim, a PIB quer dizer Primeira Igreja Batista, né? Isso. Tem diferença aí na capital Floripa, nessa questão? Não entendi. Desculpa. A PIB, né, que é a Primeira Igreja Batista, aí em Floripa, é uma referência nesse sentido? Sim, porque ela está muito próxima do terminal, o principal terminal de ônibus e a rodoviária, né? Então, é onde os surdos estão chegando, os visitantes, com a transmissão do culto, também a ideia é que as pessoas saibam, não só por alguém disse que lá tem intérprete, mas eles possam perceber, inclusive, pelo YouTube, né? A participação do culto pelo YouTube. Muito bem. E a pastor Marcelo? Não, pode concluir, que depois eu só quero lembrar, Cileide, de uma coisa que é bem importante que eles fazem na PIB, né? Isso. Até fugiu o raciocínio aqui. Fecho por aqui. Obrigado pela explicação, tá? Imagina, prazer. Fico muito feliz. Cileide, eu só queria aproveitar e lembrar, depois o pastor Marcelão levantou a mão, acho que ele agora já deve ter conseguido uma conexão melhor. É o seguinte, você até deu um toque agora, mas ainda falando da PIB, né, o Márcio fez essa pergunta, realmente, só um pouquinho, pastor Marcelão. Eu acho que ele tem que usar o fone de ouvido, eu acho que é isso que está dando interferência. Sim, eu já disse para ele, sem o fone vai ser quase impossível. Então, ainda falando da PIB, o Madison perguntou se a PIB é uma referência em Libras. Sim, ela é uma referência em Santa Catarina, e assim, ela tem, como você falou, Teolibras, tem estudo bíblico e teológico, né, em Libras, então tem uma série de coisas que acontecem dentro da PIB que são em Libras. Então, ela está muito avançada, assim como a PIB de Curitiba também. Então, só para completar... Não. A PIB de Curitiba está... Não, eu sei, ela está anos-luz na frente, mas, de certa forma, vocês estão seguindo os passos, né? Isso, Então, vamos ver se a gente consegue passar para o pastor Marcelão agora. Ok. Ele está com algum problema de ruído, nós não conseguimos ouvir o pastor Marcelo. Mas vamos tentar amanhã na aula da professora Ana Sara, então. Pode seguir, Silei. Silei, liga o seu microfone. Tá mudo. Professor, eu posso contar um testemunho a respeito do Libras? Claro. Por favor. Eu fazia uma escola chamada Escola Sobrenatural, nós tínhamos uma intérprete de Libras na nossa turma, e ela comentou que um casal de senhores, 30 anos dentro de uma igreja, ele não é ouvinte, né? O dia que alguém o dia que teve um culto com intérprete, ele descobriu que Jesus morreu por ele chorou igual uma criança. Foi depois de 30 anos de convertido, ele descobriu que Jesus morreu por ele. Glória a Deus. Foi muito lindo. Glória a Deus.
Ah, nossa, a gente, assim, ó, pelas poucas coisas, às vezes as pessoas pensam assim, ai, não, eu não consigo interpretar, não consigo aprender, mas tem um pastor que está fazendo o curso de Libras, ele já tem uma idade um pouquinho mais parecida com a minha, assim, né? E ele estava contando que eles estavam no hotel, de repente ele percebeu duas meninas conversando, e ele chegou e sinalizou bom dia. 2 sinais, bom dia. As meninas olharam para ele, mas deram um sorriso, diz que ele quase chorou. E diz assim, o semblante delas mudou completamente. Aí eu disse, agora você tem que aprender, Jesus te ama. Aí, porque são poucos sinais também. Então, às vezes a pessoa pensa, ai, não, mas Libras é tão difícil, é tão complicado. É uma outra língua. Agora, nós precisamos dedicação, nós precisamos que o Espírito Santo nos instrua, porque muitas vezes a gente não sabe como falar com o surdo. Então, a Bíblia DOT, para mim, tem sido uma ferramenta maravilhosa, porque aí eu vejo como o surdo finaliza. Nesse vídeo ali, do plano de salvação, a forma com que ele utiliza a língua de sinais é maravilhosa. Então, como o vídeo é bilíngue, dá para mostrar para qualquer pessoa. Então, esse é o tipo de formação que a gente precisa ter. Ah, eu não sei Libras, mas escuta, pode ver esse videozinho aqui? Então, já está no YouTube também. E, se Deus quiser, né? Eu sei que Ele quer, mas nós temos que batalhar para atingir a meta de fechar o Novo Testamento até o final do ano. Pode falar, Elisângela? Alguém me falou, pediu ensina para nós falar, Jesus te ama. Deixa eu ver aqui. Ó, Jesus pode ser assim, ó, ama você, ou pode usar na verdade, esse eu te amo aqui, I love you, ele é utilizado também para amor, aí quando essa mãozinha tá para lá, é amar, quando ela tá para cá, é o amor, o meu amor, né? Eu me amo. Então, o Jesus, por causa dos cravos, então, esse dedinho aqui, essa configuração, eu digo que é a configuração de namorar, então, Jesus, se fica mais fácil, né? Ama você. Ah, legal, obrigada. Opa! Uhum. Mais alguma pergunta, gente? Eu estou amando isso. Pode perguntar mais. Professora Cilei, como é que houve para você se despertar para esse povo minoritário, né, que são os surdos? Como aconteceu isso? Eu tenho uma filha surda e a gente descobriu que ela era surda quando ela já tinha 2 anos e meio. Isso há muito tempo atrás. Naquela época, eu nem sabia que existia língua de sinais. Eu vi num filme, mas achei que era só nos Estados Unidos que existia. Então, nesse passar de anos, eu fiz uma apresentação na apostila, depois vamos estar repassando para vocês também a história mais completa, mas quando ela participou de uma sala de recursos, que ela teve contato com os surdos, a língua do coração, né? A Libras, em 3 meses, ela não queria mais falar, ela tirou os aparelhos e ela só fazia assim para mim. Só balançava as mãozinhas para mim e eu disse, meu Deus, o que fizeram com a minha filha? Aí, quando eu descobri que era porque ela teve contato com surdos e aprendeu Libras, eu fiquei em desespero. E eu digo, agora como é que eu vou fazer? Antes era difícil falar com a minha filha, agora ficou impossível. E aí eu tive que aprender. Só que na época, aqui em Florianópolis, tinha pouquíssimo conhecimento.
tecnologia nem existia, um negócio muito dentro da universidade. Aí, depois de participar de congressos, de várias... aí eu fui descobrindo até que a Universidade de Santa Catarina fez o curso de Letras Libras. Eu fiz o bacharelado, eu sou tradutora e intérprete, e tenho o licenciatura. Como eu não queria ser professora, eu não fiz a licenciatura. Mas, no começo, foi muito difícil, porque as aulas eram em Libras, e eu não entendia nada. E eu queria desistir, eu disse, o que eu estou perdendo meu tempo aqui? Aí fui falar com a única aula de português, com o português que a gente tinha, era a aula de tradução e interpretação. Aí fui conversar com a professora, eu disse, professora, eu não posso fazer só a tradução e interpretação. Ela disse, tá, mas como é que tu vai transferir para uma outra língua? Aí eu digo, não, tem que aprender Libras também. E aí eu comecei aquela coisa bem assim... amadora, né? Comprei na época, uma máquina digital, uma fotográfica, né? Fotográfica, e filmava as aulas e repassava em casa, estudava nos livros. Aí eu comecei a entender o que eles estavam falando. E assim, aí, depois eu me apaixonei pela Libras quando eu vi na igreja. Foi por causa dos louvores, quando eu vi o surdo sinalizando, e eu disse, meu Deus, eu nunca imaginei falar desse jeito. Então, eu comecei a imitar, né? Sejam meus imitadores. Comecei a imitar os surdos. E eu fiquei muito feliz num congresso que acharam que eu era surda. E depois, no intervalo, a menina veio falar comigo, ela disse, tu fala? Eu digo, ué? Aí, isso foi muito bom, né? E graças a Deus, a gente está se desenvolvendo, aí está fazendo trabalhos e querendo que a Libras seja a segunda língua do Brasil, realmente, né? Obrigado pela explicação. Já teve, assim, uma ou, né, ou muitas, né, pessoas surdas que você assim já conseguiu impactar tanto, assim, levando a eles a palavra do Senhor Jesus? A testemunho nesse sentido? Glória a Deus, sim, glória a Deus. Eu faço a tradução, interpretação dos devocionais do pastor. Antes era do pastor Sérgio, agora é o pastor Guilherme. E o que me impactou muito foi quando um surdo, que ele foi morar em Curitiba, e ele disse que estava com saudade. Quando ele descobriu que eu estava gravando esses vídeos, ele ficou muito feliz, aí ele sinalizando que ele estava muito emocionado, porque ele viu a diferença de quando ele estava em Floripa, né? E quando eu estava no começo da interpretação e a diferença de hoje, né? Eu disse assim, isso foi maravilhoso, né? Obrigado, professora, pela explicação. Obrigado. A Marli tinha levantado a mão, agora eu já me... Cirlei. Oi. Era sobre o canal ali, que o Marcelo já colocou ali o texto, seu canal no tá. YouTube, Uhum. que você já tem mais de 10 anos, né? 13, alguma coisa assim, mais, né? Isso, já tem muito vídeo lá, né? Isso. Ele se intensificou mesmo depois da faculdade, né? Que aí já tinha mais possibilidades de gravação de vídeo. Então, assim, a melhoria do celular, a melhoria do iPad, do tablet. Então, eu estou tentando fazer um estúdio aqui, se vocês estão vendo atrás de mim, eu tive que botar um lençol, porque o pano, que seria o chroma key, né? Levei para a costureira, ela não conseguiu fazer, então eu botei um lençol aqui mesmo, só para ficar. Mas logo, logo, eu espero estar com o chroma key, que já
teria a possibilidade de fazer edição de vídeos, né? E é uma tecnologia que eu ainda não domino direito, mas, em nome de Jesus, vai dar certo. Mais alguma pergunta? Não, só saber quando a gente vai daí passar o segundo vídeo e a palavra-chave para esse segundo período. Segundo período, plano de salvação. O outro vídeo tem mais ou menos 11 ou 12 minutos. Todo mundo conseguiu assistir? Eu coloquei o link no grupo. Alô, pessoal? Aquele que foi hoje à tarde, né? Isso. Sim, eu consegui. Alguém não conseguiu ver, que aí a gente já passa para os comentários. Aquele que é seu, traduzindo, é isso? Não. É um da Letícia, que ela está falando a implantação de ministérios. Verificar. Eu acredito que já seria bom passar, Cilei, já fica gravado passar de dentro da aula novo? daí. Então tá ok. Vamos passar então. Ótimo. Então, vamos lá. Uhum. Olá, tudo bem? Eu sou Letícia Muniz. Estou aqui hoje para conversar com você e dar início a um curso onde nós vamos tratar sobre evangelização e acessibilidade de pessoas surdas. Para você que tem interesse de começar um ministério na sua igreja, de trabalhar com isso lá na sua igrejinha local, no ambiente que você está acostumado, né, alcançar as pessoas surdas da sua comunidade religiosa, esse é o primeiro passo. Nós estamos aqui para ajudar você nesse processo. A ideia aqui nossa é trabalhar com você durante algumas aulas, né, e nós vamos trabalhar aí com 2 títulos principais, que nesse primeiro momento vai ser: por que devemos implantar o Ministério com Surdos na nossa igreja? Né? Nós vamos trabalhar sobre a importância disso. E no segundo momento, nós vamos dar para você algumas dicas de como iniciar, de como fazer essa implantação desse ministério. Dessa forma, esse primeiro bloco será dividido em 4 vídeos, onde nós teremos subtópicos, e aí depois o segundo bloco, mais 4 vídeos, onde teremos outros subtópicos, onde nós vamos trabalhar. Muito bem, nesse primeiro vídeo, nesse primeiro bloco, vamos trabalhar então sobre a quantidade de surdos que nós temos atualmente no nosso país, né? E também vamos falar sobre algumas leis e vamos trabalhar aprofundando um pouco esse conhecimento. Tudo bem? Bom, diante da atualidade, o último censo que foi trazido para nós pelo IBGE ocorreu no ano de 2010. Esse censo trouxe para nós um número expressivo de 9.700.000 pessoas que têm surdez ou deficiência auditiva. Isso equivale mais ou menos a 5% da nossa população, mais exatamente 5,1% da população. Pode parecer uma quantidade pequena, ínfima, né, em proporção ao nosso país, mas se nós pensarmos com bastante cautela e cuidado, se a gente analisar a população de outros países, por exemplo, nós podemos trazer o exemplo do país Uruguai. Essa quantidade de pessoas surdas ou deficientes auditivas que temos aqui no país equivale a 3 vezes a população do Uruguai, por exemplo. E se a gente pensar dessa forma, nós perceberemos o quão expressiva é essa quantidade de surdos aqui no nosso país.
Ainda falando sobre esses números, os dados do IBGE também mostram a quantidade de pessoas por região. Então, é trazido para nós a quantidade de 6,7 milhões de pessoas surdas ou deficientes auditivas que se encontram nas regiões urbanas, né? E os demais ficam localizados na região rural, né? E se a gente pensar também em outra localidade, São Paulo, por exemplo, que é o estado mais populoso do Brasil, nós temos ali a quantidade de 710 mil surdos e deficientes auditivos, né? Nessa perspectiva, a gente pode perceber que é um número expressivo, pode a gente não ter uma ideia imediata do que isso significa, mas, né, pesquisando melhor, aprofundando, a gente pode ver que existe uma demanda, existe uma quantidade importante de pessoas que estão na nossa sociedade, perto de nós, com as quais a gente não consegue falar ainda, não consegue se comunicar da maneira como estamos acostumados. Muitas vezes essas pessoas, inclusive dentro das suas famílias, enfrentam essa dificuldade de comunicação, né? Sobre surdez e deficiência auditiva, nós podemos começar a citar as leis. Nós temos o Decreto 5626, que é onde trata justamente, onde mostra quem são os deficientes auditivos e quem são os surdos. Qual a diferença que existe entre eles, né? Porque uns são chamados de uma forma e outros de outra. Esse vai ser um assunto da nossa próxima aula, você não pode perder, mas aqui a gente precisa comunicar para você que existem níveis de perda auditiva, e é esse decreto que mostra para a gente esses níveis. Existe desde a perda leve até a perda severa, né? E dependendo do grau da perda, o indivíduo ele pode estar sem a possibilidade de receber, né, informações auditivas, como ele pode estar num grau leve, onde ele pode estar utilizando um aparelho de amplificação sonora, e cada caso vai ser um caso, né, especificamente. Todos eles entram dentro dessa estatística e todos eles têm direito à língua de sinais. Também essa lei, esse decreto 5626, que regulamenta a lei de Libras, né, ele traz também a questão da língua de sinais, que oficialmente foi reconhecida por essa lei, né, como a segunda língua oficial do nosso país. Muito bem, em se tratando de leis, nós podemos citar pelo menos duas leis onde nossas igrejas se enquadram, estão inseridas. A Lei de Acessibilidade, que é uma lei que surgiu no ano de 2000, né, ela trata da questão da acessibilidade não apenas da locomoção de pessoas com deficiência, mas também na acessibilidade de pessoas com perdas sensoriais, como pessoas com surdez ou com cegueira, né? Nesses casos, é acessibilidade à comunicação. Então, as pessoas também têm direito à acessibilidade à comunicação. Nossas igrejas, elas precisam andar de acordo com as leis e assim, por isso você deve perceber que talvez na sua igreja possa ter ocorrido, por exemplo, a construção de uma rampa ou de um elevador para que pudesse facilitar o acesso de uma pessoa cadeirante ou de mobilidade reduzida, por exemplo. Mas a lei de acessibilidade, ela não se trata somente dessas questões de locomoção, mas também ao acesso à comunicação, certo? Depois dela, temos a Lei de Libras, que é de 2002, e ela vem trazer para a gente várias orientações, inclusive a questão de a língua ser reconhecida como meio oficial de comunicação da pessoa com surdez, né? De toda a comunidade surda, que engloba muitas pessoas, não só os surdos, mas sua família, as pessoas que utilizam a língua, como os intérpretes de Libras, por exemplo. E essa lei, ela determina lá prazos para a implantação da Libras em alguns cursos de especializações, por exemplo, de graduação. Essa lei também, ela traz para a gente detalhes sobre o atendimento correto às pessoas surdas, sobre a formação de intérpretes
e várias coisas derivadas disso, também sobre a educação, como deve ser ministrada, quais são as diretrizes para isso, e também atendimento médico a esse público, né? Então, nós estamos falando aqui de uma questão presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não se inteira, não tem um conhecimento mais aprofundado da quantidade, dos números, das necessidades, e estamos aqui justamente para falar sobre isso e começar a fazer você pensar um pouco como isso pode se dar dentro do espaço religioso, dentro do espaço da sua igreja local. De que maneira a gente precisa movimentar para que tudo aconteça, para que essas pessoas que caminham com dificuldade de comunicação, como elas podem receber a mensagem, o Evangelho de Cristo. Nós, como igreja, né, nós precisamos nos ater a obedecer às nossas leis, às diretrizes. As igrejas sempre se preocupam com isso, mas, além disso, nós temos também aquela questão ministerial, aquele mandamento do Senhor, quando Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os surdos estão inclusos aí, eles são criatura, né? Eles fazem parte desse universo e nós muitas vezes estamos deixando passar, né? Estamos deixando que outras informações cheguem até eles, né? E nós precisamos também estar pensando nessa possibilidade de levar o Evangelho de Cristo, mostrar como isso funciona na prática, na vida, confrontar pecados, e é uma necessidade de todo ser humano, não somente de nós ouvintes, mas da comunidade surda também, das pessoas com surdez e deficiência auditiva. Vamos, então, aprofundar um pouco mais esse assunto nos próximos vídeos. Vamos tratar de quem são as pessoas surdas e com deficiência auditiva, como a gente identifica, como eles gostam de ser identificados, e no próximo vídeo, então, a gente vai tratar dessa parte com mais profundidade. Muito obrigada. E aí, gostaram do vídeo? Querem comentar alguma coisa ou querem que eu fale? Eu já falei bastante, né? Eu acredito, Silei, que é um vídeo importante porque ele traz a responsabilidade para a igreja, né? Nós temos quantas Exatamente. milhares de igrejas de várias denominações, cada uma delas tem milhares de igrejas e ninguém está se atentando nem para a lei, em primeiro lugar, que deveria ser cumprida, e segundo, realmente fazer algo para alcançar esse grupo, né? Então, eu acho que é um vídeo importantíssimo. É aquela questão, né, do legal, de lei, né, ou legal, é legal, de bom, né? Então, e mais uma coisa importantíssima, quem sabe língua de sinais tem mais facilidade para entrar nos países fechados, porque eles não sabem como lidar com o surdo, então é mais uma estratégia também para entrarmos em outros países, aqueles que não aceitam, né, o evangelho, mas aí tem uma característica bem interessante. Deus é maravilhoso, né? Que ele faz, como disse o Marcel para mim, como é que é, Marcel? A necessidade que se transformou na instrumentalidade. Exatamente. Exatamente. Linda essa frase. Quer dizer, assim, fantástico. Isso assim, é um trabalho bastante interessante que eles fizeram, tá? Depois a gente vai ver os outros vídeos, e coisas que eu já tinha comentado, né, sobre a questão da lei, e também a questão cultural. Existe a classificação para o Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, alguma coisa no sentido de pessoa com deficiência ou deficiente auditivo.
eles querem ser chamados de surdos, porque para nós a surdez é um defeito. Até, assim, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Meu Deus, quanto eu sofri, quanta bobagem eu fiz, tanta bobagem que eu disse, porque não tinha conhecimento. Mas, glória a Deus, porque foi através, inclusive, da igreja em que a gente foi sendo direcionado para Libras. Então, eu gostei muito desse vídeo, gostei do trabalho que eles fizeram, e a gente vai ver outros, porque está bem sintetizado, e ela também foi bastante feliz na tecnologia, né? Eu teria feito o inverso, colocaria intérprete na janela, e a Letícia na janela pequenininha. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Gente, fiquem à vontade, a gente ainda tem 15 minutos? Pode falar, Mali. Cirlei, eu não sei se você viu já aquele vídeo. Eu acho que esse pastor é de Criciúma, um pastor, ele é bem conhecido. Ele fez o batismo de um membro, né, de um recém-convertido, e ele ministrou em Libras antes de descer as águas. Você viu aquilo? Não vi, mas Martinello, acho que é o nome dele. Mas eu presenciei o pastor Guilherme fazendo a sinalização para o surdo antes dele descer as águas, né? Ele disse, esse pastor, não tem lugar para o intérprete perto do batistério, e vai ficar complicado. E como estava sendo gravado, estava sendo transmitido, tinha uma câmera bem em cima dele, e deu para ver a reação do surdo, né? Foi muito legal. Isso também está registrado, mas esse ali eu não vi, não. Eu vou dar uma procurada, e a hora que eu ver, daí eu vou estar compartilhando no grupo. É muito emocionante. Nossa, eu chorei demais quando eu vi aquilo. E o público em volta, então, foi uma glória, assim, foi muito lindo mesmo. Isso, foi. E eu fiz nesse dia, no final, o pastor fez questão de ministrar a ceia para ele, né? E ministrou em Libras. Gente, eu dava pulo. Depois eu digo, ai, que gafe! Mas foi assim, foi muito emocionante. Eu disse assim, eu não me contive. Quando eu vi aquilo assim, eu não chorei. Eu sou muito chorona, né? Mas nesse dia eu não chorei. Eu estava tão feliz, eu fiquei muito alegre. Ai, glória a Deus por isso. E aí, mais alguma coisa? Todo mundo já tem o app da Bíblia Dot? Pessoal, vocês estão aí? Oi. Então tá. Ou vocês querem que coloque no grupo? A Elisângela já colocou o link do DOT para acessar e poder fazer acessar, né, o site e também instalar o app, né? Ótimo. Perfeito. Então, já assim, a gente vai estar falando sempre, a referência vai ser sempre a Bíblia Dot, a forma com que está sendo desenvolvido o trabalho é fantástico. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Com relação à atividade, gente, vocês acham muito difícil de fazer? É tranquilo? Existe essa possibilidade de fazer uma pesquisa de campo, ver se tem famílias, se tem surdos que estão sendo assistidos? Gente, se precisarem, é só falar comigo, se for necessário fazer uma comunicação em vídeo, glória a Deus, porque agora já tem isso, né? O WhatsApp já tem a conversação
por vídeo, isso, nossa, deu uma liberdade incrível para nós. Eu acredito, Silei, que é só compartilhar os slides, né, de hoje. Isso. Eu já tenho eles aqui, então eu vou compartilhar ali no grupo da escola e Uhum. também vou compartilhar dentro do mural da turma no Classroom. Lá tem um local onde a gente pode compartilhar o arquivo, então a gente deixa eles lá para esse arquivo lá, e eu acredito que usando a própria apostila, Silei, dá para Uhum. criar já atividade. Sim. Eu acho que a gente nem precisa mandar a gente manda desculpe, no grupo, e também cria já atividade dentro do Google Classroom com esse arquivo em PowerPoint. Daí o último slide ali, o pessoal é só acessar o slide e o último e ver lá a atividade, o que que você está pedindo, né, para fazer essa pesquisa. De repente, talvez não vai conseguir fazer tudo isso numa semana, mas de repente ele separar essa atividade por partes, né? Durante o mês de setembro, de repente poderia ser feito Isso, cada um desses pontos aqui ser uma parte da atividade para cada semana, né? Eles vão fazendo e depois coloca tudo num arquivo só e envia para ti. Temos que estudar, perfeito. depois a gente passa as instruções lá E, dentro do Google Classroom. e aí, como um quebra-gelo, né? Tem contato, não tem intérprete, não tem. Aí apresenta o plano de salvação, que já vai ser uma excelente forma de comunicação. Mais algum detalhe, gente? Pessoal, todo mundo saiu? Cadê vocês? Aqui ficou um silêncio. Ah, tá, joinha. Obrigada, gente. Então, nós podemos. Alguém gostaria de fazer uma oração, colocar alguma coisa? Vamos fazer a oração de encerramento? Pode ser, Silei, pode ficar à vontade. É bastante visível para fazer em Libras? Sim, dá para ver. Agora que não está sendo apresentado o vídeo ou PowerPoint, eu acredito que na gravação vai ficar a tela cheia você orando daí. Ah, ok. Gente, eu não consigo fazer bilíngue, tá? Porque o meu cérebro não dá jeito de falar as duas línguas ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer só em Libras, tá? Amém. Deus abençoe vocês. Uma feliz semana. Amém. Boa noite.